sempre orou por minha salvação. Você que demonstrou tanto amor e devoção. Agradeço ao Senhor por tamanha inspiração, por criar você assim, com tanto amor por mim. Mamãe, ouça essa canção que me surge com tanta emoção. Mamãe, ouça essa canção. Não é muito, mas vem do coração. Mamãe, ouça essa canção que me surge com tanta emoção. Mamãe, ouça essa canção. Não é muito, mas vem do coração. Mamãe, eu quero te dizer, amo você. Mamãe, eu quero te dizer, amo você. Bom dia e um feliz Dia das Mães a todas as mães presentes. É uma alegria muito grande te receber aqui e eu queria te convidar a que você participasse desse culto e não apenas visualizasse ele. Participe, preste o seu culto a Deus também. Falando então em Dia das Mães, deixa eu começar lendo um texto junto com você, que é Provérbios 31, a partir do versículo 28, que ele diz o seguinte: Seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo: Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Pelo meu exemplo em casa, eu percebo como muitas e muitas vezes, todos os dias do ano, minha mãe se esforçava em nos amar, em fazer a comida, em fazer o seu melhor em todas as áreas que podia. Muitas vezes a gente esquecia de dizer o obrigado. Esse Dia das Mães, ele é um lembrete de que nós precisamos ser gratos pelas mulheres que Deus tem colocado ao nosso redor e principalmente as mães que têm cuidado de nós, como o exemplo da mulher virtuosa em Provérbios 31, uma mulher forte que se envolve, que se engaja e que também cuida dos seus filhos. Por isso, que você possa hoje lembrar e relembrar momentos especiais com a sua mãe, mas também que você possa agradecer a Deus pelo presente que Ele deu através dela. Que esse seja um dia especial, não só por ser Dia das Mães, mas porque vocês estão juntos em família. Eu queria começar esse momento então orando junto com você. Abaixe sua cabeça e vamos iniciar uma oração. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça derramada, porque as Tuas misericórdias se renovaram e hoje nós podemos caminhar mais uma vez livres e leves contigo. Eu te agradeço por cada uma das mães que o Senhor colocou ao nosso redor. Te agradeço porque nesse mês de família nós estamos recordando tanto o papel de cada um quanto o valor de cada um também. De que maneira especial, de que forma especial nós podemos ser agraciados com a presença dessas mães na nossa vida. Nós te louvamos pelo cuidado delas, pelo sustento delas em tantas áreas, pela oração de tantas mães que de joelho esperam e buscam auxiliar os seus filhos. Nós te agradecemos por esse dia especial, porque é a Tua graça derramada sobre nós, através da família. É isso que nós queremos te entregar, nesse momento também, o nosso louvor e o nosso coração a Ti, que nós possamos juntos prestar um culto a Ti. Esse é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Antes da gente passar para o nosso período de louvor, deixa eu dar um rápido recado.
Nós estamos há algumas semanas já fazendo nossos cultos de maneira online, o que quer dizer que nós não estamos vendo uns aos outros quando prestamos culto. Mas eu queria te dizer que saiba que 10 minutos que você passa no seu relacionamento com Deus são muito mais impactantes para a sua vida espiritual do que 1 hora, talvez, que você simplesmente assista de um culto. O que eu quero dizer com isso? Invista no seu tempo pessoal com Deus. Nós estamos aqui prestando um culto de forma online para poder acrescentar, para poder te auxiliar no seu tempo já com Deus e não para substituir. Por isso, invista no seu tempo com Deus, de devocional, leitura da palavra, oração, e certamente nos alegraremos de participar juntos no final de semana do culto. Segundo recado, hoje nós estamos continuando a nossa série sobre família em crise e o papel de cada um dentro da família. Na última semana falamos sobre o papel da mulher e hoje o papel do homem dentro do lar. O Daniel Lima vai nos trazer essa mensagem, então logo depois do louvor e dos avisos, participe conosco. Nossa escola bíblica continua nesse final de semana também. E o nosso professor desse mês é o nosso querido Rudy Mater, com o tema também família. As nossas aulas continuam sendo pelo aplicativo o Zoom. Para acessar o link da nossa sala, entre em nosso site conde.org.br/escola bíblica. Lá você terá todas as informações de como acessar as nossas aulas. E se você perdeu alguma de nossas aulas, entra no YouTube da Conde. Lá tem todas as nossas aulas anteriores. Nosso papel como cristãos é o de continuarmos sendo fiéis a Deus. E uma das formas práticas que nós temos de fazer isso é dizimando e ofertando. E você pode continuar fazendo isso através dos nossos canais de contribuição, que vai estar aí na tela para você. Nós adoramos a Deus quando nós entregamos para Ele de volta tudo aquilo que Ele tem nos dado. Uma das formas que nós temos de adorar a Deus é através das nossas contribuições, além de estarmos cantando e entregando o nosso coração a Ele. E você pode continuar fazendo isso. Um recadinho da nossa ação social. Nossa igreja foi conclamada a contribuir ajudando com o valor de uma cesta básica e nós conseguimos efetivamente fazer isso. Nós conseguimos suprir a necessidade de algumas pessoas, inclusive dentro da nossa própria igreja. E você pode continuar contribuindo através dos nossos canais de contribuição também, contribuindo com o valor de uma cesta básica e nós vamos administrando e distribuindo conforme a necessidade das pessoas. Oi, gente, tudo bem? O Salmo 34 diz assim: Louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Muitas vezes nós cantamos esse salmo, mas nós poucas vezes vamos adiante nele, né? Fala sobre esse Deus grandioso. Fala sobre a gente ter sempre louvor nos nossos lábios. Muitas vezes nós não temos vontade de cantar, não é assim? A Bíblia mesmo fala lá no livro de Tiago, se alguém está com dificuldades, está passando por dificuldades, ore a Deus. Mas se está feliz, cante louvores. O louvor pode estar sempre nos nossos lábios. Não precisamos necessariamente cantar, mas quando estamos alegres, como é bom cantar. Podemos cantar juntos agora esse salmo, lembrando desse Deus poderoso, desse Deus grandioso em que nós podemos nos refugiar. Vamos cantar?
o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer o Senhor, engrandecer comigo, que todos a uma lhes atemos o nome. Engrandecer o Senhor, engrandecer comigo, que todos a uma lhes atemos o nome. Seu glorioso nome, seu nome, seu glorioso nome. Todo tempo eu louvarei o Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei o Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer o Senhor, engrandecer comigo, que todos a uma exaltemos o nome. Engrandecer o Senhor, engrandecer comigo, que todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu nome, seu glorioso nome, seu nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Uma música que nós cantamos muito, Sonda-me, Usa-me. Quantas vezes a gente canta ela pensando assim, puxa vida, quero ser usado por Deus, como um farol de noite, na noite escura, como uma ponte sobre as águas. E a gente muitas vezes imagina num lugar diferente, num lugar fora da igreja, no nosso trabalho, mas a gente poderia cantar essa música pensando na nossa casa. Nós estamos no mês de família, falando sobre esse assunto. E como a gente pode ser usado na nossa casa? É claro que precisamos do Espírito Santo na nossa vida, agindo. Mas nós podemos sim cantar essa música pensando, usa-me também na minha casa, no meu lar, com as pessoas da minha família. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvéu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
hoje só a ti então. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Muito bom dia, eu estou muito feliz de poder compartilhar a mensagem com vocês. Agradeço ao Samuel, a liderança da Conde, pela oportunidade de servir minha igreja por meio do ensino. Nós estamos numa série sobre família em crise. Eu acho extremamente adequado nós abordarmos esse tema, porque a família tem andado em crise há bastante tempo. Eu acho que a situação da pandemia e do isolamento social tem, de algumas formas, tornado mais aguda essa crise, mas eu creio que é um tema extremamente relevante. Nós tratamos na semana passada sobre uma feminilidade e algumas distorções que nós temos encontrado. E o tema que me foi passado para essa semana, então, é falar a respeito do silêncio de Adão. E essa expressão, inclusive tem um livro excelente escrito a esse respeito, com esse título, mas a questão principal que nós queremos tratar é justamente a crise da omissão masculina. Por que homens, no contexto da família, são tão omissos? E esse é um dilema muito antigo. Inclusive a própria ideia do silêncio de Adão, essa expressão, vem daquilo que alguns estudiosos já têm afirmado, que Adão, no momento da queda, no momento da tentação que Eva sofreu, Adão foi omisso. Ele não se posicionou, ele não assumiu o papel que era dele. Todo o texto que nós podemos olhar ali em Gênesis 3 indica que todo o diálogo da serpente com Eva, provavelmente Adão estava logo ao lado. Tanto que diz que quando ela toma a decisão de comer do fruto, ela pega do fruto, come e dá ao seu marido, e ele também come. Então, o que é que levou Adão a ser omisso nessa hora? Foi isso que desencadeou toda a nossa queda. E a omissão masculina não ficou com Adão. Nós temos logo depois um dos patriarcas, Abraão, que é extremamente omisso com relação à sua esposa, ao ponto de que quando eles chegam no Egito,
ele combina com ela que se o faraó quiser levá-la para o seu harém, tomá-la como sua esposa, eles combinam de que ele vai ficar em silêncio. Então, não só é uma omissão, mas é um plano, é uma omissão intencional e planejada. É muito curioso isso. Seu filho Isaac faz isso da mesma forma. Séculos depois, o próprio rei Davi, que tem um conflito terrível entre seus filhos, um dos seus filhos, ele tinha muitas esposas, então eles eram filhos dele, mas de esposas diferentes. Um dos seus filhos abusa sexualmente da sua irmã, da sua meia-irmã, e Absalão, então, que era irmão, filho da mesma esposa, vem e mata o filho mais velho. Ele foge e depois ele pede para retornar ao palácio, e Davi permite que ele retorne ao palácio, mas por 2 anos não permite que o filho venha falar com ele. Então, Davi não se posiciona, Davi permite que coisas terríveis aconteçam na sua família, e ele não tem uma posição. Esse é um dilema que tem nos acompanhado há muitos anos. E eu quero dizer a você que está me ouvindo, você homem, que infelizmente não é um dilema tão distante de todos nós. Parece que não importa o seu temperamento, a sua atitude, o seu modo de agir, nós temos um dilema que nós enfrentamos. E eu gastei um tempo estudando, procurando entender esse dilema, e eu diria assim que o dilema se pode ser resumido da seguinte maneira. Primeiro, nós vivemos como homens num ambiente de trabalho e num ambiente de relacionamentos. Há muita variação no meio disso tudo, mas basicamente nós vivemos num ambiente onde nós somos chamados a produzir, a trabalhar, a empreender, um ambiente de trabalho, um ambiente profissional. E ao mesmo tempo nós convivemos num ambiente familiar. É claro que há relacionamentos no trabalho e há alguns trabalhos a se fazer no ambiente familiar, mas primariamente são dinâmicas muito diferentes. O ambiente de trabalho, de modo geral, as expectativas são muito claras, você tem processos claros, você tem resultados claros, e de modo geral nós podemos dizer que nós sabemos o que fazer, sabemos o que é esperado de nós. É claro que há desafios profissionais, há homens que são mais ou menos bem-sucedidos nas suas funções profissionais, mulheres também, mas falando de homens. Mas de modo geral nós podemos dizer que nós sabemos o que fazer, sabemos o que é esperado. Então o trabalho nos dá uma sensação muito grande de competência. Você provavelmente escolheu uma profissão ou está no processo de se preparar para a sua profissão. E claro que você vai ter frustrações e alegrias na sua profissão, mas é uma área na qual você se sente competente, você luta cada vez mais para ser competente, e essa sensação de competência te dá uma sensação de realização. Você fala, puxa vida, estou conseguindo fazer aquilo para que eu fui chamado a fazer, estou fazendo bem, e obviamente, já que você se sente realizado, existe uma dedicação maior ao trabalho. É muito fácil nós encontrarmos homens que se dedicam horas, não só tempo, mas a sua energia, os seus sonhos, a sua imaginação é dedicado ao ambiente de trabalho. Alguns homens, em alguns contextos, além disso, desenvolvem um hobby. Pode ser o carro, pode ser pescaria, pode ser um esporte, pode ser o que for, mas você vai perceber que, da mesma maneira, são processos que são muito claros e que, de alguma maneira, trazem para esse homem uma sensação de competência. Eu sei fazer. Uma observação que a gente pode fazer é que o ser humano, o masculino, o homem, ele é extremamente competitivo. Nós competimos para tudo, desde pequenos até o restante da nossa vida. Quando nós passamos para a área dos relacionamentos, a coisa se torna muito mais confusa para nós. Primeiro porque as regras não são claras, os processos não são tão lineares. Dessa maneira, de modo geral, admite-se que a mulher tem mais aptidão para relacionamentos por causa da sua capacidade de perceber e uma visão mais holística, mais completa. Então nós homens nos sentimos um pouco mais prejudicados, nós precisamos correr atrás de algumas coisas, nós sentimos que nós, diferente do trabalho, nós não sabemos exatamente como fazer e pior, os resultados são muito confusos.
Não existe um processo linear que me dá um resultado linear. De modo geral, quando eu converso com muitos homens, apesar de termos muitas alegrias no ambiente de família, o ambiente de família é um ambiente que evidencia a nossa vulnerabilidade, a nossa falta de competência. Então é natural que, enquanto no trabalho nós sentimos realização, possibilidades, sonhos, preparação e há uma grande dedicação, no ambiente de relacionamento nós sentimos uma frustração. E é claro que essa frustração em alguns momentos se torna mais agudas, seja no relacionamento conjugal, seja na criação de filhos, seja em alguns dos conflitos familiares que nós enfrentamos. Um homem frustrado tem uma de duas reações. A primeira reação é a explosão. Talvez por causa de toda a nossa carga de testosterona, mas também por alguns processos culturais, o homem explode. O homem se torna agressivo e chega a vias de uma violência física. Mas, de modo geral, é comum o homem perder a paciência e se irritar, porque isso é fruto dessa sua sensação de incompetência, a sua perda de controle e perceber que ele não está conseguindo desempenhar dentro daquilo que ele deseja. Uma outra reação muito comum dos homens, e aí você pode escolher qual que é mais comum, talvez para cada um de nós seja uma, é o abandono. O homem desiste. Então ele se retira, muitas vezes não é que ele sai de casa, mas ele se retira no sentido de emocionalmente ele desenvolver uma distância emocional muito grande. Mas então nós temos uma coisa muito curiosa que acontece. Tanto o homem que explode como o homem que abandona, eles acabam se afastando. Os dois desenvolvem o que nós chamamos de uma distância emocional. E especialmente no meio cristão, todos nós sabemos, que a explosão é o contrário de tudo aquilo que nós queremos, de tudo aquilo que nós valorizamos, de tudo aquilo que nós acreditamos que seja realmente fruto do Espírito. Um dos aspectos do fruto do Espírito é o domínio próprio. O homem que no momento de crise perde o seu domínio próprio, ele se sente profundamente envergonhado. Então o que vai acontecer? No próximo conflito, na próxima situação que ele sente que vai entrar em conflito, ele simplesmente se afasta. Ele evita o conflito. Por isso que eu ouço tantas mulheres quando vêm conversar comigo e elas vêm me dizer que, puxa, quando precisa disciplinar a criança ou precisa conversar com o filho, ele se omite. Não é preguiça, não é covardia necessariamente. Para muitos homens é uma sensação de, se eu entrar nesse conflito, eu posso explodir, eu tenho muita vergonha de explodir, então já nem entro no conflito. Para outros homens é assim, eu sei que eu não consigo desempenhar a contento, então eu nem vou entrar. Esse é um dilema muito sério, porque faz com que muitos homens, então, comecem a se inclinar mais e mais para interesses fora do ambiente familiar. E para relacionamentos que são fugazes, são mais rápidos, demandam menos dele. Um relacionamento, especialmente o relacionamento familiar, para muitos homens, apesar de toda alegria, repito, ele traz consigo essa sensação de incompetência, de frustração. Ao longo da história, especialmente da nossa história mais recente no mundo ocidental, nós temos desenvolvido duas respostas típicas como homens para esse nosso dilema dos relacionamentos. É o que eu costumo chamar dos durões e das gelatinas. A maioria de vocês talvez nem tenha ouvido falar, os mais jovens, mas John Wayne foi um modelo, ele era um ator de Hollywood, e ele desempenhava personagens, há muito tempo atrás, eu peguei só a pontinha da história de John Wayne, que eram durões. Depois dele vieram vários outros, mas eu quero usar John Wayne porque ele é o símbolo de uma época. E ele era um homem durão, ele era alguém que não falava muito, não se envolvia muito, era capaz de atos assim surpreendentes, mas ele era duro, ele era forte, e ele era o exemplo de como o homem era homem. Ao mesmo tempo, o personagem era profundamente
imaturo emocionalmente. Ele tinha dificuldade de cultivar e manter um relacionamento. Mas ele era durão. Ultimamente nós temos visto vários personagens que são gelatinas. Um dos efeitos da quarentena é assistir séries, e nós temos, Ana Paula e eu, assistido uma série que tem um personagem que é assim, o símbolo do homem gelatina. Ele é sensível, ele é bonito, ele é agradável, mas ele é profundamente imaturo. Deixa eu explicar um pouco mais cada um desses modelos. Como é que são os durões? Os durões são fortes. Obviamente, durão. Ele resiste, ele enfrenta as dificuldades. O durão, ele é autossuficiente. Apesar da dor, ele caminha e ele faz o que tem que fazer porque é o que tem que ser feito. E se existe alguma necessidade, ele corre atrás e ele enfrenta. Os durões são impassíveis. A origem da palavra impassível é sem paixão. Ele é frio. Ele tem um autocontrole tão grande que ele não tem... Ele parece que não tem emoções. Na verdade, todos nós temos, mas ele parece estar profundamente desconectado de suas próprias emoções. Por fim, o durão, ele é emocionalmente distante. Ele não se conecta. Pode ser um homem extremamente bom, bondoso, com atos de misericórdia, mas dificilmente você vai ver um durão, eu estou indo para o estereótipo, para o modelo, né? Dificilmente você vai ver um durão que abra o seu coração, que seja vulnerável, que fale dos seus medos, porque tudo isso o torna fraco, o torna dependente, ele é autossuficiente. Os gelatinas, como é que são os homens gelatinas? Eles são tremendamente sensíveis. Eles são capazes de chorar ao ver um filhotinho abandonado. Eles são extremamente vulneráveis. Eles se ofendem, eles se quebram, eles são capazes de grandes gestos também, mas de profundas ofensas. O problema do gelatina é que ele é extremamente volúvel. Ele muda. O compromisso que ele tem hoje, amanhã já é outro. E se você perguntar, mas como é que você muda? Ele vai dizer, eu não sei, é assim que eu sou. Ele não se preocupa em permanecer nos seus compromissos, por isso os homens gelatina são irresponsáveis. É óbvio, gente, que eu estou trabalhando com extremos. Eu não sei se eu conheço alguém que seja totalmente durão ou totalmente gelatina, mas eu percebo quando a gente olha esses personagens em filmes ou livros, que eles tendem para esses dois extremos. E parece que é a resposta que a sociedade dá ao dilema humano. Mas eu quero chamar sua atenção para uma coisa muito importante. Tanto o durão quanto o gelatina, eles são imaturos emocionalmente. Eles têm uma grande dificuldade de um relacionamento contínuo. É óbvio que o durão vai ser mais difícil de fazer amizade com ele, você o admira à distância. O gelatina é um amigo de todo mundo, mas não há profundidade. Eu quero propor a vocês mais do que isso. O durão, numa situação de crise, pode se tornar extremamente abusivo, inclusive fisicamente violento. O gelatina também é abusivo porque ele desperta expectativas, ele faz promessas e com a mesma rapidez que ele faz promessa, ele desfaz a promessa. Eu gostaria de concluir então que tanto um modelo quanto o outro são de homens abusivos. No extremo, são de homens abusivos. Nós precisamos encontrar um modelo que seja verdadeiramente cristão. Nós precisamos cultivar um modelo entre nós, homens, que não é um meio termo entre durão e gelatina, mas é um terceiro modelo. E eu creio que é o modelo cristão, é o modelo do próprio Cristo. E por que eu afirmo isso? Porque eu creio que nós fomos criados para relacionamentos. Se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo, eu vou projetar os versos aqui, mas você pode me acompanhar. Quando eu volto para a origem, para a criação, eu acredito que se Deus nos criou para uma função, para uma missão, Ele certamente nos capacitou para essa missão. Deus seria um incoerente cósmico se Ele, de repente, determinasse que vai nos dar uma tarefa para a qual nós não temos as condições, não temos a competência de cumprir. Obviamente, com a queda,
a nossa competência dada por Deus ficou profundamente distorcida. Mas eu quero lembrá-los que em Cristo nós estamos num processo de recriação, de restauração, de regeneração. Em Cristo nós temos uma nova vida e mesmo as nossas tendências masculinas ou femininas, coisas quem sabe que nós nascemos ou é fruto de nossa época, de nossa cultura, mesmo essas características podem ser transformadas. Quando eu digo que o homem foi criado para relacionar-se, pode parecer uma incoerência diante de tudo isso que eu tenho falado até agora, mas acompanhe comigo. Gênesis capítulo 2, verso 15, nós lemos assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. A primeira característica que nós vemos, então, é que nós fomos criados como homens para cultivar e para tomar conta. Uma característica masculina é o trabalho, a questão do cultivo, mas a questão do cuidado, de guardar. É nosso papel guardar. Eu acredito que Deus nos fez assim e eu acredito que uma característica inerentemente masculina é a característica de proteção. É óbvio que mulheres também têm a característica de proteção. É proverbial a ideia da ursa que defende os seus filhotes. E tem algumas mulheres que são mais bravas do que ursas, mas de qualquer maneira, óbvio que a mulher também defende os seus. Mas eu acredito que é primariamente uma função masculina, inclusive por causa da criação. Nesse relato da criação, no capítulo 2, a mulher ainda não foi criada. E Deus fala, olha, eu quero que você cuide, que você cultive e que você tome conta. Que você cuide, proteja. Alguns versículos mais para frente, Gênesis 2:18, nós lemos assim: O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Ou seja, o homem tem uma tarefa que é cultivar o jardim, ele tem outra tarefa que é proteger o jardim, ele tem um relacionamento com o próprio Deus. No entanto, Deus diz, isso não é suficiente, não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de relacionamento, eu o criei para relacionar-se. Por isso que ele foi criado à minha imagem e semelhança, diz o Senhor Deus. E Deus sempre existiu em relacionamento. Relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós fomos criados para nos relacionar. Como é que é esse relacionamento? Como é que deve ser? Quais são as características desse relacionamento? Ainda em Gênesis 2, quando nós chegamos no verso 24, de uma maneira muito rápida, o Senhor explica como é que é o relacionamento do homem. Nós lemos assim, Gênesis 2, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Eu vejo nesse versículo três implicações sobre como nós devemos, ou qual a característica do homem para se relacionar. Em primeiro lugar, ele deixa pai e mãe. Essa é uma característica profunda de independência para gerar uma interdependência. O homem precisa deixar de ser dependente de pai e mãe para poder se unir à sua mulher e desenvolver com ela uma interdependência. E aqui vai um alerta, tanto para os jovens que estão num processo de escolha de companheiro, como para nós que somos casados, quem sabe, há muito tempo. Dependência não é o chamado de Deus para o homem, nem para a mulher. Mas especificamente para o homem, a descrição que é feita é que o homem deixa pai e mãe. Ele estabelece um novo lar. Não só há uma expectativa que ele deixe pai e mãe, mas também que ele tenha a iniciativa e ele se unirá à sua mulher. Uma característica muito importante, aqui me permitam, jovens, dar um palpite, a idade me dá privilégio de dar palpite. Vocês não precisam seguir, mas eu acho que vale a pena ouvir. Moças, se o rapaz não toma uma iniciativa, deixa eu sugerir, não corre atrás. Porque é muito triste, e eu tenho visto muito isso, jovens, moças, que fazem de tudo para namorar com o cara. Aí começam a namorar, e daqui a pouco elas estão dizendo, mas ele não lidera, ele não toma frente, ele não é um líder espiritual.
Você correu atrás dele desde o começo. Por que ele vai mudar agora? Eu sei que é uma postura extremamente desafiadora, mas eu diria, o homem deve tomar a iniciativa. O que não quer dizer que a mulher não tem nenhum papel nesse primeira aproximação. É óbvio que tem, vocês sabem muito bem todas as maneiras como vocês podem demonstrar interesse e tudo mais, mas eu diria, a iniciativa é uma característica primariamente masculina. Homens, nós precisamos tomar a iniciativa, isso é uma expectativa que Deus tem de nós. Deus não disse, por isso a mulher deixará pai e mãe e se unirá ao seu marido, mas é o contrário. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E finalmente chegará então ao momento da intimidade. Nós vamos falar mais sobre essa intimidade. Nós fomos criados para relacionamento. Nós fomos chamados para um relacionamento. Nós fomos capacitados para um relacionamento. O que foi que aconteceu? A queda aconteceu e que gerou esse dilema todo de que nós somos muito mais prontos para funções profissionais de trabalho do que para papéis relacionais dentro de uma família ou mesmo de uma comunidade. Mas não precisa ser assim. Pelo contrário, eu creio que a regeneração em Jesus nos chama a nos envolvermos de uma maneira diferente, de uma maneira transformada pelo amor e pela soberania de Deus. Eu gostaria de encaminhar agora para a segunda parte, talvez para o final da nossa mensagem já, e tocar em alguns pontos daquilo que eu chamo a jornada de todo homem. Aqui eu estive olhando uma série eu peguei 5 princípios a respeito da transformação dos princípios que Deus quer falar para nós como homens, e que eu creio que são, não importa se você tenha 10 anos ou 80 anos, são pontos para cada um de nós cultivarmos. E cultivarmos nos nossos filhos, cultivarmos nos nossos irmãos, mães, ensinar isso aos seus filhos e esperar que eles cumpram. Homens mais velhos ensinando homens mais novos. Eu creio que esses princípios deveriam fazer parte da nossa resposta a essa omissão masculina. Mas não é unicamente uma resposta autossuficiente, onde eu digo, eu vou ser mais homem, eu vou... Existe um aspecto de enfrentamento, de disciplina, de coragem, uma resposta de iniciativa frente ao problema, mas a nossa força está no Senhor. E a nossa força está na comunidade. Deixa eu olhar esses princípios e vamos comentar um a um. Em primeiro lugar, eu creio que existe um princípio muito claro de trabalho com excelência. Não importa, de novo, se você é um adolescente terminando o ensino médio, se você é um jovem fazendo faculdade ou iniciando sua carreira profissional, se você está solteiro ou casado, o que você tiver que fazer, faz com excelência. Seja um excelente trabalhador. Mas eu não gosto da minha faculdade. Você pode até pensar em trocar a faculdade, mas enquanto você está na faculdade, seja excelente naquilo que você faz. É muito triste perceber homens que fazem as suas funções, os seus trabalhos, como a gente diz, meia boca. Faz de qualquer jeito. Não há nada de másculo, não há nada de inspirador, não há nada de reconfortante, não há nada de encorajador, ou, me permita dizer, não há nada de atraente num homem que não faz o seu trabalho, a sua função com excelência. Colossenses 3:23 tem um ensino muito importante nesse sentido. O apóstolo Paulo diz assim, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Eu sei que existem chefes chatos, eu sei que existem trabalhos que são entediantes, eu sei que existem condições de trabalho que são quase desumanas, mas eu quero te dizer, trabalha, dá o seu melhor. E você pode dizer, não, mas o meu colega produz muito mais. Pode ser, você não é responsável pelo trabalho dele, você é responsável pelo seu trabalho. Homens, vamos fazer o que vem às nossas mãos com excelência, não empurrando para debaixo do tapete, não passando para o colega, mas assuma aquilo que lhe é dado
E faça com bom ânimo, faça com excelência, faça com o melhor que você pode dar. Homens, vamos desafiar uns aos outros a sermos excelentes profissionais. É óbvio que com isso eu não estou dizendo que você vai sacrificar sua família, sacrificar o seu tempo devocional, sacrificar o seu envolvimento com a igreja em prol de uma carreira. Mas não vamos usar desculpas para fazer um trabalho de segunda categoria. E, de novo, eu sei que em muitas situações de trabalho a pressão, a cobrança, ela é desumana, ela é aviltante, ela é injusta. Mas nós temos um padrão mais alto. Em Cristo nós temos um padrão mais alto. Homens, sermos omissos em casa não pode ser a desculpa, ou não pode ser o efeito de trabalharmos demais. Mas sermos omissos no trabalho também não tem lugar. Não é isso que nós estamos dizendo. Então, um princípio, trabalhe com excelência. Segundo princípio que eu quero dizer é que nós devemos ter uma postura de protetores. Essa tem que ser a nossa atitude, o nosso estilo de vida. Nós somos protetores. Se precisa fazer alguma coisa mais perigosa, nós fazemos. Se precisa correr algum risco, nós corremos. E aqui eu quero lembrar uma coisa importante, que um dos autores que eu gosto muito, chamado John Eldredge, ele fala que Deus espera que o homem tenha coragem para enfrentar as suas lutas. Por causa da queda, a nossa coragem tem se tornado uma coragem voltada a pular de paraquedas, fazer bungee jump, dirigir numa velocidade alucinante, coragem para enfrentar esportes radicais, coragem para entrar em brigas. Eu quero dizer a você que a maior batalha do homem é conquistar, cultivar e ter prazer, ter alegria no coração de uma mulher. Gente, eu prefiro enfrentar algumas brigas do que, em alguns momentos, entrar no coração da minha esposa. Por quê? Porque eu não sei as respostas. Às vezes eu vejo perguntas que ela me faz e eu não tenho uma resposta para essas perguntas. Então eu prefiro enfrentar um problema no trabalho. Mas eu quero desafiar você a ter coragem. Entra no relacionamento, jovens, vocês que ainda não têm, entrem no relacionamento não só pensando, puxa, noite de núpcias eu vou poder ter uma relação sexual com ela. Muito mais do que isso. A nossa coragem é a coragem de sermos protetores. 1 Pedro 3,7 nos ensina isso. O apóstolo Pedro diz assim: da mesma forma vocês, maridos, e aqui eu vou dizer homens, honrem sua esposa. Eu vou dizer, homens, honrem as mulheres. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Homens, vamos ter coragem de entrar no coração de nossas esposas, guardadas as devidas proporções, vamos assumir o papel de protetores, vamos nos revoltar e ficarmos indignados com piadas de um sentido duvidoso sexualmente. Vamos nos levantar e defender os mais fracos. Vamos nos levantar contra a injustiça. Não importa se seja de um homem ou de uma mulher, nós somos protetores. Deus nos chama para sermos protetores. Vamos assumir esse papel. Trabalho com excelência, proteção como postura. A próxima é muito importante: identidade em Deus. E eu acredito que uma grande razão da nossa insegurança é porque nós dependemos da aprovação de outros. Então, o trabalho nos traz muita segurança porque nós temos um caminho para o sucesso e nós obtemos marcos, vitórias, grandes, pequenas, mas marcos definitivos, e eu posso dizer, olha, eu tenho isso aqui, eu fechei o negócio, eu construí uma empresa, eu fiz uma grande venda, eu me formei na faculdade, eu fiz o meu doutorado, o que seja. São marcos muito definitivos.
E isso nos traz a impressão de que, olha, eu sou tudo isso. Quando nós falamos de entrar num relacionamento, essas nossas realizações todas aqui têm muito pouco valor. Eu não sei você, mas você chegar em casa e falar, puxa, eu me formei no meu doutorado. A sua esposa vai te dar os parabéns, vai ficar feliz contigo, mas não vai te amar mais por isso. Ela não vai dizer, agora eu te amo mais ainda. Porque relacionamento, a dinâmica é outra. Ela quer conhecer o teu coração. Ela quer saber que você tem coragem de ouvir as dúvidas, as crises, os momentos dela, sem tentar resolver tudo. Mas que você pode ser só um ouvinte e participar com ela na jornada dela. Ela quer participar da sua jornada também. Mas para isso, nós precisamos estar muito seguros em Deus. Não se engane, você pode agradar sua esposa e desagradar a Deus ao mesmo tempo. O que importa aqui é de onde vem a sua segurança? De onde vem aquela sensação de um trabalho bem feito? De onde vem aquela sensação de, puxa, é isso que eu sou? Ela tem que vir em último lugar de Deus, porque se você espera que a sua esposa, ou jovem, se você espera que uma mulher te afirme, você vai entrar num jogo de manipulação. 2 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo nos revela um momento de profunda vulnerabilidade quando ele diz assim, ele pede a Deus que afaste dele aquele espinho na carne, mas ele, Deus, disse, a minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Ou seja, a minha alegria está na aprovação que eu recebo de Deus, ainda que seja na minha fraqueza, ainda que seja um aspecto da minha vida que eu nunca consegui desenvolver plenamente. Ainda assim eu posso dizer, Deus, tu me amas ainda assim. E vão haver momentos que os teus relacionamentos vão te afirmar, e vão ter momentos que os teus relacionamentos vão te desafiar e vão te confrontar. Se a sua identidade, a sua segurança está no que as pessoas dizem, você vai viver uma montanha-russa emocional. E aí sua reação vai ser aquela, ou explosão ou se distanciar. Mas se você está seguro de quem você é em Deus, seja na vitória, seja na sua fraqueza, na hora da sua fraqueza você pode falar, dou graças a Deus porque Deus me ama e apesar de quem eu sou, Ele continua comigo e a sua graça é suficiente para mim. No momento de vitória, você pode se alegrar dizendo, graças a Deus que Deus derramou isso sobre mim, me deu essa capacidade e hoje eu posso gozar dessa bênção de Deus. Onde está a sua segurança? Onde está a sua identidade? Quarto princípio que eu quero destacar aqui é que nós devemos tomar uma iniciativa, mas uma iniciativa responsável. Como eu falei antes, eu acredito que é papel do homem tomar a iniciativa para começar um relacionamento, para cultivar um relacionamento. E deixa eu tentar expressar isso, especialmente para os jovens, se eu posso, que é o seguinte, eu imagino que para uma mulher que tem admiração por um rapaz e que gostaria que esse rapaz a abordasse, a procurasse, a buscasse, ela ficar esperando deve ser algo terrível. Deve ser extremamente difícil, mas deixa eu inverter um pouquinho a mesa. Para o rapaz tomar a iniciativa de buscar uma moça, se arriscando a ouvir um não, é também muito difícil. Mas ainda assim eu creio que o ônus, a responsabilidade, recai sobre nós homens. Nós somos chamados a tomar a iniciativa, a dar o primeiro passo. De novo, é óbvio que a mulher não é passiva, ela é extremamente ativa em todo esse processo. Mas essa é uma outra área. Deixa eu compartilhar com vocês a passagem em 1 Tessalonicenses 4, versos 4 a 6, que é um alerta muito sério que o apóstolo Paulo quer nos dizer. Ele diz assim, cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo, e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas.
Rapazes, sobre nós cai a iniciativa, mas ela tem que ser uma iniciativa responsável. Se você não tem segurança de começar um relacionamento, por favor, não comece. Você fala, mas Daniel, já estou ficando velho. Não vai ficar tão velho, pode deixar, tá? Você vai chegar lá. Comece, mas comece de uma maneira responsável. Avalie se você realmente quer cultivar com essa moça um relacionamento que visa um relacionamento que vai durar a vida inteira. Ou seja, ao tomar a iniciativa, seja responsável. E tomando a iniciativa, não quer dizer que você não pode romper um namoro, mas lute por isso. Lute por isso. Aceite o desafio de conhecer, conquistar e usufruir e curtir o coração de uma mulher, daquela mulher que Deus tem para ti. Já dei 4 dicas aqui, quero dar a última delas, que é uma intimidade contínua. Intimidade, gente, é muito mais, obviamente, todos nós casados sabemos disso, é muito mais que uma relação sexual. Intimidade é conhecer o outro pelo olhar. Intimidade, muitas vezes, é você poder sentar e ficar de mão dadas, conversando, ou em silêncio, ou assistindo um filme. Intimidade é essa parceria que você vai construindo durante a vida. Intimidade é vocês saberem que vocês têm um chamado e que os dois estão lutando juntos por esse chamado e que tem muitas implicações nesse chamado. Intimidade é você continuar se aprofundando nesse relacionamento, abrindo seu coração, homens, se deixando conhecer, e nós somos muito lerdos em nos deixarmos conhecer, talvez porque a gente não se conheça tão bem, mas o fato é, se deixando conhecer e convidando a mulher para entrar nesse mistério, assim como nós também, pouco a pouco, conquistamos o direito de entrar no mistério desse coração feminino. Samuel explicou muito bem aquela primeira parte de Efésios 5 ali, quando fala do papel da mulher. Gostaria de retornar para essa passagem nos versos 28 e 29. Paulo escreve assim: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E eu quero parar um minutinho por aqui. Nós acreditamos que o Senhor Jesus não só morreu pela sua igreja, no curso que nós estamos fazendo de João, agora na próxima segunda-feira, nós vamos estudar uma passagem, capítulo 13, verso 1, que diz que Deus amou os seus e os amou até o fim. A expressão é, os amou por completo. Esse é o nosso chamado, homens. É amar completamente nossas esposas. É entrar no coração delas, mesmo sem entender muitas vezes, e permanecer ali, ainda que a gente não tenha as respostas, ainda que os processos não sejam tão claros e às vezes nos deixem assim surpreendidos. O chamado de Deus é que a gente cuide de nossas esposas como Cristo cuida da igreja. Essa é uma intimidade crescente, é uma intimidade contínua, a qual você se compromete por toda a sua vida. Eu fico muito triste quando eu vejo homens que conquistam as suas esposas, suas namoradas, eventualmente noivas e esposas, e depois, quando a coisa começa a ficar difícil, ele simplesmente se afasta. E eu entendo que a gente se afasta porque fica muito evidente a nossa incompetência ou a nossa incapacidade de lidar com aquilo tudo, mas eu quero te dizer, meu irmão, que nós somos chamados por Cristo a permanecer nesta confusão e continuar cultivando, e continuar explorando, e continuar conhecendo, continuar cultivando e guardando esse jardim. Esses princípios todos, como eu disse desde o começo, não adianta você fazer força para isso só. Eu acho interessante você traçar um rumo e falar, é nessa direção que eu vou. Mas eu quero dar para vocês, ou terminar o nosso tempo juntos aqui, com algumas perguntas que eu espero que estimulem a nossa reflexão. As perguntas são as seguintes. Primeira delas, que passos eu preciso dar como homem? Talvez você fale, Daniel, a parte do trabalho eu estou excelente.
Essa parte de identidade em Cristo eu tenho crescido. Esse negócio de intimidade eu fico meio confuso. Ótimo. Você consegue descrever o coração da sua esposa? Depois de mais de 30 anos de casado, deixa eu dizer, não, eu não consigo. Mas eu consigo dar uma série de princípios, eu consigo dizer uma série de coisas que estão acontecendo no coração dela, pelo menos o que eu entendo do que está acontecendo no coração dela. Mas dá para crescer. É esse o passo que Deus tem para ti? Talvez o passo que Deus tenha para ti tenha a ver com o fato de tomar a iniciativa. E você pode me dizer, Daniel, eu já tomei tantas vezes a iniciativa, eu estou falando só da esposa, mas pode ser de outros relacionamentos também, com o filho, e eu já perdi tanto, e eu já tentei, e no entanto fui rejeitado. Querido, tome iniciativa de novo, ora a respeito, vai atrás. Qual o passo que Deus está te chamando a tomar? Essa é a primeira grande pergunta. A segunda pergunta, de que forma eu posso incentivar homens em seu chamado? E aqui essa pergunta abre tanto para homens como para mulheres. Mães, de que maneira vocês conseguem incentivar os seus filhos a desempenharem essas funções que são tipicamente masculinas? Cuidado, mães, cuidado, para não serem tão protetoras que vocês sufoquem os seus filhos. Mais do que isso, de que maneira vocês podem incentivar os seus maridos quanto à iniciativa, quanto à responsabilidade, quanto à intimidade? Eu não estou falando só da intimidade sexual, também, mas a intimidade de coração. Não acuem os seus maridos. Não chega dizendo, muito bem, o Daniel falou que tem que ter intimidade, então me conta o que está acontecendo no seu coração. 90% dos homens vão olhar para ti e responder, não sei. Porque nós precisamos crescer nessa área. Como é que a gente consegue ajudar um ao outro a crescer nessa área? Por fim, especificamente para os homens, onde é que eu posso encontrar ajuda? E aqui eu preciso fazer uma propaganda, vocês vão me perdoar, mas eu sei que o nosso grupo de homens tem feito isso de uma maneira muito bonita de ver. Óbvio que não é perfeito, mas é muito bonito de ver. São homens ajudando homens a serem mais homem. Não tem outro jeito de fazer isso. Em Cristo. E eles falam das suas lutas, e eles oram. Nesse período de quarentena, já há mais de uma semana, algumas semanas, eles estão orando todas as noites. Não são todos, mas vários deles estão participando. Homens, quem é o homem que pode te ajudar a crescer como homem? A se livrar desse dilema que nós enfrentamos, dessa omissão masculina. Anos atrás eu li uma afirmação que me deixou muito, muito impactado, que é assim, só um homem pode afirmar a masculinidade de outro homem. Muitas vezes a nossa cultura diz que é uma mulher que vai afirmar se nós somos ou não somos homem. Não ponha isso sobre a sua esposa. Ela pode afirmar muitas coisas, mas por causa, ou devido à nossa natureza competitiva, eu diria, você precisa de um homem que diga, cara, é isso aí. Hoje tu fez. Cara, parabéns. Hoje tu enfrentou o bicho. Hoje eu vi que você cresceu, enfrentou os seus medos, enfrentou os seus traumas. Hoje você deu um passo adiante. Homens, procurem amizade de homens que possam te incentivar ao amor e às boas obras. Eu mencionei o grupo de homens, essa é uma das sugestões. Obviamente, discipulados e outros grupos também podem servir. Quando nós concluímos essa mensagem falando então sobre a omissão masculina, eu quero dizer que em Cristo nós podemos reverter esse jogo. Em Cristo nós podemos ser regenerados, não instantaneamente, não magicamente, mas nós podemos iniciar uma jornada na qual aqueles 5 princípios que eu passei se tornem práticas comuns do nosso dia a dia. Ore comigo. E eu quero orar por você, homem, de modo muito especial. Por todos nós, mas especificamente por você, homem. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo chamado que o Senhor nos deu e pela capacitação que o Senhor nos deu. Eu louvo ao teu nome, porque o Senhor me fez homem e porque o Senhor me capacitou para cumprir as tarefas que eu tenho para cumprir.
Te agradeço, Pai, pela tua criação maravilhosa, de ter nos dado companheiras que são iguais, são parceiras e nos desafiam. Obrigado pela instrumentalidade dessas mulheres em nossa vida, Pai. Mas eu quero pedir de um modo especial por cada um dos homens que estão ouvindo esta mensagem. Que o Senhor nos traga a um profundo quebrantamento. Primeiro, reconhecendo as nossas lutas. Segundo, buscando a Ti para podermos vencer essas lutas. Pai, nos dê a coragem de entrar profundamente em nosso próprio coração e entrar profundamente no coração das mulheres a que o Senhor nos confia. Eu peço também, Senhor, que o Senhor nos faça protetores, uma atitude de proteção, de guardar, de proteger o mais fraco, de proteger o injustiçado, de proteger mulheres. Que esse aspecto da Tua imagem seja representado entre nós. Peço também, Senhor, que nós possamos crescer na nossa identidade em Ti, na nossa confiança que o Senhor é aquele que nos dá significado. Oro também, Pai, para que nós possamos tomar uma iniciativa com responsabilidade. E por fim, Pai, que nós possamos nos comprometer, cada um de nós, a uma intimidade de alma com a esposa que o Senhor conceder a cada um de nós. E que dessa maneira, não que nós sejamos mais gloriosos, mas que o Teu nome seja engrandecido. É isso que eu peço, é isso que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em Teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Saber sonhar, mas se eu aqui só respirar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em Teu amor. La 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 la.
reconhecer.